igreja e nós explicamos, né, quem nós somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Qual é a nossa visão, qual é o nosso foco. E eu estou muito feliz em participar desse momento agora com vocês. É um momento que ele é maravilhoso, porque a gente entende que a palavra de Deus, ela direciona a nossa vida em todas as áreas. Em todas as áreas, a palavra de Deus, ela tem um norte, tem a direção para a gente. E esse é o momento, com muita alegria, eu quero te convidar a participar desse momento, que é o nosso momento de generosidade. Amém, amém, amém. Deus, eu acho que Ele espera que a gente entenda, que a gente viva o princípio que Ele colocou para nós sermos prósperos nessa área, que é uma área tão importante, que é a nossa área financeira. Eu acredito que muito mais do que uma obrigação, muito mais do que de repente eu fazer um apelo e de repente foi enfático e exortar a sua vida, né? Porque muitas vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, né, pastor, você devia ser mais enfático. Para o povo, na época da lei, a galera dava, que era uma beleza. Aí eu falei, não. E a minha resposta é para todos aqueles que me falam assim. Se for para agir dessa forma, eu quero parar de brincar. Sabe? Porque eu creio, cara, que o Espírito Santo, ele fala para a nossa vida, para nós termos esse princípio como revelação da nossa vida. E não precisarmos de alguém praticamente quase ameaçar para a gente expressar generosidade. Não, Deus, Ele quer que a gente entenda esse princípio, que é um princípio maravilhoso. É um princípio de bênção, é um princípio que Ele colocou para nós sermos abençoados. E tudo que Deus espera é que a gente seja grato a Ele por tudo aquilo que chega na nossa mão. Quando a gente trabalha o mês todo e a gente recebe o nosso salário, nesse momento é que nós devemos reconhecer que, na verdade, tudo vem de Deus. Tudo vem dEle. Ele que dá saúde, Ele que dá o ar que a gente respira, Ele que dá inteligência, Ele que dá criatividade, é Ele que atrai os clientes para o teu negócio, é Ele que abriu a porta para o teu emprego, ou não foi Ele? Tudo veio dele, amém, gente? Quando a gente reconhece, a gente pega o nosso salário e a gente honra ao Senhor com as nossas primícias, nós estamos declarando, Senhor, eu quero te agradecer, porque tudo vem das tuas mãos. Se esse recurso eu tenho para minha casa, para minha família, para minha vida, é porque você é que abriu essa porta para mim. E isso é um princípio que tira, na verdade, todo o medo. É um princípio que tira toda a incredulidade. Porque Deus espera que a gente creia que verdadeiramente é a presença dEle que abre portas, que atrai clientes, que dá saúde, que faz com que esses recursos cheguem nas nossas mãos. É a presença dEle. E Ele, na verdade, não está preocupado com quantidade. Ele não está preocupado se você vai dar R$1.000 ou R$10.000 ou se você vai dar R$1. Não importa a quantidade, na verdade o que Deus espera é que Ele tenha um lugar de honra na nossa vida, amém, gente? Um lugar de honra. E é justamente isso que nós fazemos quando nós entregamos as nossas primícias. Eu estava conversando com o pastor Fragale e eu falei, pastor, vamos de uma vez por todas falar, me explica aí sobre o dízimo, sobre a oferta, se é da lei, se é da graça, porque eu quero entender através da palavra simples, pura, genuína, aquilo que nós devemos orientar os nossos irmãos, o qual nós amamos. E o pastor Fragale, ele falou algo maravilhoso. Ele falou, claro que nós sabemos disso, que o dízimo ele foi instituído antes da lei. A lei ela se apropriou, mas Abraão, ali antes da lei, de forma espontânea, quando ele se encontrou com Melquisedeque, e lá com Melquisedeque, antes dele oferecer e entregar qualquer coisa, diz a palavra que Melquisedeque o abençoou. Saiba de uma coisa, a bênção do Senhor sempre vem antes. Sempre vem antes. É ou não é? O que vem primeiro? A porta do emprego ou o salário? O que vem primeiro, gente? É ou não é?
E a gente não ora, Deus abre, Deus faz um milagre, eu vou fazer uma entrevista, eu nem sei se eu tenho capacidade. E eu quero falar uma coisa para você, a palavra fala que não importa, não se preocupe com o que você tem que falar, eu vou colocar as palavras certas na tua boca. E a gente tem que crer de uma vez por todas nisso. É Ele que dá, é Ele que abriu a porta do concurso, é Ele que fez a maravilha. E eu posso falar como Deus tem sido bom com a minha família. Fui eu, na minha capacidade, que consegui passar no concurso, foi a Débora que conseguiu. Não, a gente tem isso muito resolvido na nossa mente e no nosso coração. Foi Deus que abençoou a nossa vida. É Deus que é fiel. E nós devemos entender isso de uma vez por todas e não ter isso que é o momento para a gente honrar, ter isso como perda. Meu Deus! E nós devemos entender que isso é algo muito lindo, é adoração, é louvor, é gratidão, quando nós recebemos e entregamos os nossos dízimos. E aí, pastor Fragale? E aí? Me explica. E ele falou, se você perguntar para qualquer judeu, qualquer um, e você falar assim, o que é o teu dízimo? Ele vai falar, o meu dízimo é a minha primícia. É a minha primícia. Sabe o que é a primícia, gente? Precisa só de uns 2 neurônios, 3 mais ou menos, né? Para a gente entender isso. O que é a primícia? É a primeira coisa. Sabe, é quando a gente recebe e não deixa Deus para último. A gente recebe e entrega e honra a Deus. Senhor, se isso chegou, é porque veio da tua vida, da tua presença, da tua bênção na minha vida. Foi você que mandou. E eu creio que Deus, Ele quer fazer algo maravilhoso na nossa vida. E muito mais do que as necessidades, elas existem. A gente quer melhorar tudo aqui, ou não é, gente? A gente quer colocar uma iluminação top. A gente quer... Gente, olha só, vou falar para vocês. Pela fé, eu já comprei as cadeiras da igreja. Já comprei, pela fé. A gente vai pagar amanhã. A primeira parte, metade, vai pagar amanhã. Pela fé, amém, gente? Pela fé. Pastor Fragale vai estar vindo aí dia 28 e 29 de junho. E a gente tem que estar com a casa lotada, amém, gente? Com mais cadeira para o povo. Já adiantei aqui. 28 e 29 de junho. Ele vai estar aqui com a gente. Ele é a pastora Denise. E quando eu olho tantas coisas, eu vejo, meu Deus, quanta coisa que a gente tem que fazer. E eu espero que o Espírito Santo também traga isso ao teu coração, sabe? Quando você entrar no banheiro, caramba, o banheiro está precisando, gente. Olha ali, eu não sou muito de entrar no banheiro feminino, mas o banheiro masculino, né? A gente falou, tem que dar uma melhorada, vamos melhorar isso aqui. A gente precisa melhorar o chão do hall, é ou não é, gente? Tirar esse negócio todo, colocar um porcelanato lindo. A gente está querendo fazer um Nova Café e todo aquele projeto está no coração de Deus. Mas isso a gente tem que se preocupar, você tem que se preocupar também. E o Espírito Santo fala ao nosso coração para a gente contribuir com aquilo que é dele. Amém, gente? Então, com muita alegria, está aqui, você já sabe, o QR Code, a chave Pix, né, que é o nosso e-mail, doebrasilia@novaigreja.com. Tem tanta coisa para a gente fazer. Perto de você tem um envelope, né, tem uma máquina também. Mas o mais importante é você colocar o teu coração e fazer com que esse princípio já esteja definido também na tua mente e no teu coração. É o princípio de honra, é o princípio de eu entregar as primícias para o Senhor, porque Ele é digno. A honra é dele. É interessante que tem tanta gente que tem a primazia na nossa vida, é ou não é, gente? O governo, ele já vai na fonte, é ou não é, gente? De forma compulsória, ele já vai na fonte. E às vezes a gente esquece de dar a primazia para o Senhor na nossa vida. E Ele quer ter o primeiro lugar. E sabe o que diz a palavra? E todas as demais coisas. O que vestir, o que comer, todo o suprimento que você precisa vai ser acrescentado na tua vida. Amém, gente? Amém? Então faça isso com alegria. Eu vou orar pela tua vida, agradecendo a Deus por você. Esse é o momento de você ser grato ao Senhor pelo teu trabalho. Ser grato ao Senhor porque Ele tem suprido as tuas necessidades. Esse é o momento de gratidão, de honra.
e de você reconhecer quem Ele verdadeiramente é para você. Pai, muito obrigado por essa noite linda e por esse momento onde nós estamos dizimando e ofertando diante da Tua presença, sabendo, Senhor, que é o Teu Espírito Santo que conduz a nossa vida. O Teu Espírito Santo é que reina sobre a nossa vida. Nós queremos andar no Espírito, caminhar no Espírito, viver no Espírito, porque assim nós vamos cumprir, Senhor, aquilo que está no Teu coração, que aquilo que está no Teu coração também esteja nos nossos corações. A Tua palavra fala que o justo viverá pela fé, e nós ofertamos pela fé, nós dizimamos pela fé, porque nós cremos que todas as nossas necessidades serão supridas. Nós cremos, Senhor, que você é aquele que faz a multiplicação. Você é que faz aquela pessoa viver o que ninguém pode viver. Nós cremos, Senhor, em portas abertas. Nós cremos em dívidas pagas. Nós cremos, Senhor, que as bênçãos vão correr atrás da gente. E mesmo antes de terminar de desfrutar algo, o Espírito Santo já vai trazer algo novo para a nossa vida. De glória em glória, de fé em fé, de vitória em vitória, de bênção em bênção. E é graça sobre graça, graça sobre graça. Sabemos que é a Tua boa mão que está estendida sobre nós, e a Tua mão não acrescenta dores, a Tua mão está estendida para abençoar. E nós declaramos a bênção de Deus sobre todas as famílias que estão aqui nessa noite. A Tua bênção, Senhor, sobre o celeiro, sobre o lagar, sobre a vida financeira, ó Senhor, sobre cada um. Declaramos, Senhor, a Tua proteção, e que Teus filhos tenham com abundante, para serem, como diz a Tua palavra, generosos e cada vez mais generosos em toda e qualquer situação. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Todos que creem, digam amém e amém. Vamos aplaudir ao Senhor, gente. Que bênção. Amém. Gente, hoje eu tenho uma palavra. Se você está aqui, a minha oração é que o teu coração seja uma terra fértil para tudo que vai ser falado aqui. Uma vez Jesus, ele estava do nada mesmo, ele chegou e falou uma parábola. E ele falou assim: um dia o semeador saiu para semear. E ele lançou as sementes, e algumas das suas sementes caíram à beira do caminho, outras caíram entre os espinhos, e outras caíram num terreno pedregoso, e outra caiu numa boa terra. E ele parou, e os discípulos dele chegaram depois e falaram: mestre, como é que é? Tu chegou do nada falando essa parábola? E me explica aí. Aí Jesus falou: cara, vocês não estão andando comigo há tanto tempo e não conseguem entender. Porque muitas vezes nosso entendimento, o nosso discernimento está somente naquilo que é natural, enquanto que a palavra quer que nós devemos ter a cada dia discernimento espiritual. Sair do natural e viver o sobrenatural. Sair do natural para experimentar coisas grandiosas, maravilhosas que só o Senhor pode fazer na nossa vida. E eles falaram: vocês estão andando comigo e não entenderam. Saiba de uma coisa: a semente é a palavra. E a palavra que caiu à beira do caminho, veio o diabo e ele arrebatou, e eles não conseguiram prosperar. E depois veio aquele que caiu no meio aos espinhos, que recebeu com alegria. No começo tudo é festa. Uhul! Aleluia! Glória a Deus! Uhul! É isso aí! Mas a preocupação, né? As circunstâncias da vida, a preocupação da vida, aí vem sufocando e a pessoa vai desanimando. Terreno pedregoso da mesma forma. Mas tem uma palavra, tem uma semente que cai na terra fértil, e ela produz a 30, a 60 e a 100 por um. A minha oração nessa noite é que teu coração não seja como a beira do caminho, não seja como os espinhos, nem como aquele terreno cheio de pedras, mas seja
uma terra fértil. Eu acho que essa é a principal oração que nós devemos fazer nessa noite. Senhor, que o meu coração seja uma terra fértil para a tua palavra. E que a tua palavra venha frutificar, produzir, muito além daquilo que foi semeado. Amém, gente? Eu achei um amém meio fraco assim, né? Vocês estão comigo aí, gente? Então fala para a pessoa do seu lado, profetizando para a vida dela, seu coração é uma terra fértil para a palavra. E eu creio que Deus ele vai estar trazendo algo lindo para você nessa noite. Algo lindo. Me ajudem aí, a nova igreja ela tem 4 pilares importantes, né? Primeiro é uma igreja profeticamente relevante. Diga comigo, profeticamente relevante. Nós temos uma palavra profética, uma palavra de Deus. Deus ele não nos chamou para simplesmente a gente assistir culto, mas Ele está nos chamando para nós participarmos do mover que Ele quer fazer no nosso meio. Quando uma pessoa do teu lado fala, eu preciso de cura, eu estou doente, Deus ele está te levantando aí aonde você está, para você colocar a mão sobre a vida dele e declarar e profetizar. Porque tem algo dentro do teu coração, palavras boas, é o teu irmão que está declarando, eu preciso da cura. E você levanta a tua voz e declara, meu irmão, receba a cura de Deus sobre a sua vida. E nós não podemos ficar anestesiados aquilo que acontece ao nosso redor. As orações que são realizadas, a vida que as pessoas estão levando, as necessidades daqueles que estão próximos de nós. E nós devemos, e nós sabemos, e está numa igreja que eu vejo, o pastor Fragali fala isso, nós estamos dentro de um reino, fazemos parte de um reino que vai além de nós mesmos, vai muito além de você. E a gente sai da nossa casa e a gente vem para a igreja e a gente fala, eu quero ouvir uma palavra, eu sei, isso é importante, isso é bom, Deus quer falar com você realmente. Eu quero ouvir uma boa música, eu quero ouvir um ótimo pregador, eu quero uma pessoa importante pregando para mim. E é sempre a gente no centro, as nossas necessidades, a gente sabe, e a gente tem que ter fé, que Deus abençoa a nossa vida enquanto a gente dorme, meu irmão. Enquanto você dorme, e a gente tem que crer, tem que ter fé nisso. Enquanto eu estou dormindo, Deus está agindo ao meu favor. Enquanto eu estou dormindo, Deus está preparando o meu dia. Amanhã vai ser um dia maravilhoso, cheio da presença de Deus. Deus está sobre a minha vida. E é essa a firmeza e a confissão de fé que nós devemos ter. Em cada momento, em cada hora. Sabendo que Ele nos abençoa. E a gente tem que vir para a igreja, porque aqui é um lugar de celebração, de nós celebrarmos ao Senhor, juntamente com os nossos irmãos, amém, gente? E ser um canal de bênção para aquele que precisa, transbordar o rio que corre dentro de nós. Se você tem experiências com Deus, se você tem milagres que Deus fez na tua vida, isso não pode parar em você. Você não foi chamado para ser lago, basta o nosso lago parar no ar aqui. Lago, água parada. Deus te chamou para você ser o quê? Rio. E é o Senhor Jesus, Ele fala, e o rio, a água que eu te der, se você beber, rios de água viva vão fluir do teu interior. Então a gente começa a ser governado não por aquilo que é externo, mas por aquilo que está dentro de nós. E nós começamos a andar de uma forma espiritual, começamos a falar o que ninguém fala, começamos a viver o que ninguém vive, começamos a ouvir e ter relacionamento com Deus e direcionamento com Deus, e nada, absolutamente nada, vai nos abalar. Ouvi uns amém aí, um irmão falou amém, um aqui na frente. Nada vai nos abalar.
o vento está forte, as ondas estão grandes, mas só que Jesus, ele estava dormindo. Jesus estava dormindo, gente. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele carregava. Sabe por quê? Basta uma palavra dele. Se Jesus está no teu barco, irmão, e a gente tem que ter fé nisso, amém, gente? Na presença dele. Ele está contigo. E a gente tem que crer verdadeiramente na presença dele na nossa vida o tempo todo, ou ele não está. A maior promessa de Deus, e ele falou isso, é o que? Eu vou estar convosco todos os dias até a consumação do século. A presença dele conosco, nos abençoando, nos fortalecendo, sabendo que ele está com a gente, e pela fé a gente tem que fazer, né, assim, Jesus, chega um pouquinho para lá, eu quero dormir aqui com você, porque você está no barco. Basta uma palavra tua. E eu quero falar algo para você, basta uma palavra de Jesus. E toda circunstância adversa acaba. Basta uma palavra dele. E eu creio naquilo que Deus ele quer fazer para as nossas vidas, todos os momentos. Profeticamente relevante. Vamos falar outro aí. Fala aí para mim. Socialmente significante. O Espírito Santo está falando comigo e falou muito essa semana para a gente fazer uma série para cada aspecto desse. Profeticamente relevante, socialmente significante, evangelisticamente potente. Qual é o último? Me ajudem aí. Espiritualmente vibrante. Amém, gente? E hoje a gente vai falar sobre evangelisticamente potente. E o Espírito Santo ele falou isso muito ao meu coração. Eu não ia pregar hoje, quem ia pregar era o Júnior. Já falo logo, não tem problema. A gente tinha combinado, mas quando chegou na segunda-feira, o Espírito Santo falou comigo, e na terça eu falei, Espírito Santo, aí eu liguei para o Júnior, você vai pregar um pouco mais para frente, porque o Espírito Santo está falando algo no meu coração, e é uma direção que ele está trazendo para a nossa igreja, e nós devemos entender aquilo que Deus ele quer falar conosco de uma vez por todas, porque a mensagem que nós carregamos, ela é urgente. A mensagem que nós carregamos, ela é inegociável. A mensagem que nós carregamos, aquela que transformou e transforma vidas o tempo todo, não pode ficar escondida. Deus está levantando uma igreja, e eu creio que a nova igreja Brasília está sendo levantada nesses últimos tempos, nessa geração, para proclamar o evangelho do reino de Deus, a salvação em Jesus Cristo, aquele que pode mudar todas as coisas. Nós fomos chamados para isso. Não pense em outra coisa, você foi chamado para proclamar o evangelho de Jesus Cristo nesse mundo. Esse é o objetivo do teu nascimento. Esse é o objetivo do teu chamado, e esse tem que ser o seu maior propósito. É muito mais do que a tua própria vida. É a vida dele na vida das outras pessoas. Não tem como, gente, não tem como. Vivemos tempos em que muitos se tornaram espectadores do reino, sentado nos bancos das igrejas, enquanto o mundo clama por respostas. Clama por respostas. O que vai ser? Onde vai ser? Ou o famoso por quê? Por quê? Por quê? E nós fomos chamados para falar a verdade. Nós fomos chamados para carregarmos esse tesouro que é maravilhoso. Jesus, ele não nos chamou para assistir, e sim para participar ativamente do seu mover na terra. E Deus vai levantar a nova igreja Brasília.
nessa geração para fazer a diferença. Existem duas coisas importantes que a gente entende. Às vezes a gente chama uma pessoa e fala: cara, vai lá na minha igreja, que você vai ouvir uma palavra, isso é muito bom, e isso tem que ser feito realmente. E vai ter cultos que Deus vai falar exatamente como você, vai te preparar para que você seja essa pessoa que vai falar de Jesus para as outras pessoas. Amém, gente? As duas formas são maravilhosas. Você chegar e falar: ó, cara, vai lá que Deus vai falar contigo. Ótimo. Mas Deus também quer te usar para que a glória do Senhor encha a tua vida, o Espírito Santo venha de forma poderosa para você, para que quando você sair daquela porta, o reino de Deus seja estabelecido naqueles que encontrarem com você. Felizes são aqueles que tiverem contato com você nessa semana. E eu estou profetizando mesmo sobre você. Felizes são aqueles que tiverem 1 minuto para conversar com você. Seja no caixa do supermercado, seja no lava-jato, seja em qualquer lugar, no metrô, fazendo uma boa ação. E há um tempo atrás eu contei que eu estava indo para o meu trabalho e eu estava lá e eu vi um casal chorando. Vocês lembram dessa história? Da Renata e do Abelardo? O Abelardo, Euriberto é o nome dele. E eu ali naquele momento, passei por eles, eu vi eles chorando e passei por eles. E eu estava de terno, estava indo para o meu trabalho, gente da caixa passando. E quando eu estava com um colega meu, e quando eu estava quase entrando na caixa, antes de passar na catraca, o Espírito Santo falou comigo. Ele já tinha falado muito, e eu estava andando, né? O Espírito Santo, eu não consegui resistir. Eu falei: Ed, cara, ele já tinha passado, eu vai lá, cara. Ele falou: tu vai lá? Falar com o casal. Eu falei: vou, cara, o Espírito Santo está falando comigo. E eu cheguei lá e fiquei pertinho deles, e eles vendem castanhas, aquelas paradas todas na frente da caixa. E eu cheguei e fiquei perto deles, e eles chorando, e a menina enxugando as lágrimas. A esposa levantou: você quer alguma coisa? Você quer? Eu falei: não, eu só quero orar com vocês. Posso orar com vocês? E a galera passando e os meus amigos passando, e aquelas coisas todas, e eu coloquei a mão sobre a vida deles, eu comecei a orar, e Deus colocou um profundo amor no meu coração por aqueles dois. Não tinha como eu ficar insensível àquela situação. E eu comecei a orar, e eu não sabia o que era, e eu comecei a orar sobre consolo, e o Espírito Santo foi falando ao meu coração, e eu fui orando com eles na frente do meu trabalho. E eu orando e falando: Deus, vem, traz consolo, eu não sei o que é, mas o teu Espírito falou comigo para eu voltar e orar com eles. E eu comecei a ministrar sobre a vida deles. E depois de um tempo, eu não perguntei, fui embora. E depois de um tempo passando, eu falei: opa, tudo bom? Você está lembrado de mim? Ela falou: como eu posso esquecer? Você foi usado por Deus e você orou com a gente. Naquele dia, o meu marido tinha acabado de perder o pai, um homem novo, foi fazer algo lá na fazenda, e ele caiu e tal, e ele perdeu a vida, ele ficou sem chão. E aquele momento, a tua oração veio como um consolo sobre a vida deles, da vida dele. E é isso que o Espírito Santo ele quer que a gente faça, que a gente não seja simplesmente, que a gente não venha simplesmente a assistir o mover. Ouvir um testemunho desse é maravilhoso. Quando a gente conta um testemunho desse, na verdade o Espírito Santo ele vai agindo na nossa vida. E a gente tem que deixar o Espírito Santo agir. Amém, gente? O Espírito Santo quer agir na tua vida agora, meu irmão, para acabar com essa insensibilidade, para fazer com que você saia dessa cadeira cheio do Espírito Santo, para pregar o Evangelho e fazer a diferença lá fora. Desculpe aqui a exaltação, fiquei nervoso, mas é porque é urgente. É urgente. Eu não posso, sabe o quê? Não dá mais. É urgente. Pessoas e mais pessoas estão aí, meu irmão, precisando da tua palavra.
precisando da tua vida, precisando da água e do tesouro que você carrega, para ter destinos mudados, vidas transformadas. Foi para isso que Jesus ele nos chamou para isso. Não é tempo de escondermos ou de nos calarmos. É tempo de sermos uma igreja verdadeiramente, evangelisticamente potente, cheia do Espírito Santo, que ama as pessoas, que anuncia a salvação e é totalmente comprometida com o reino de Deus. É isso que Deus espera da nossa vida. E a gente vai ver isso na palavra. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. Isso aqui foi Jesus quando pegou o livro de Isaías, na primeira vez que ele foi na sinagoga lá da sua terra, e deram o livro de Isaías na sua mão, e de repente Jesus ele abre e vê o texto, e ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim. O que acontece com uma pessoa quando tem o Espírito Santo sobre a vida dela? É inevitável, não tem como. Se nós somos cheios do Espírito Santo, andamos no Espírito, queremos viver isso, os frutos do Espírito começam a surgir na nossa vida. E olha só, Jesus falou: porque Ele me ungiu. Para quê, gente? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável, o ano da graça do Senhor. E esse mesmo Espírito que estava sobre Jesus, agora está sobre nós. O Espírito Santo está sobre você, nesse momento. E você tem que falar como Jesus. Olha só, eu quero falar algo para vocês. Essa palavra se cumpriu na minha vida agora. Deus me chamou para que eu faça o que Ele quer, trazendo mudança para as pessoas que estão perto de mim. Lucas 4,14. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Todo mundo começou a conhecer Jesus, e é interessante que eu não coloquei aqui, mas a palavra fala que todas as pessoas ficavam maravilhadas. Diga comigo, maravilhadas. É isso que as pessoas falavam logo depois disso. Quando Jesus falou: o Espírito Santo está sobre mim, diz a Bíblia que as pessoas ficavam maravilhadas com as palavras de graça que Ele falava. Deus te chamou para que as pessoas que te ouçam fiquem maravilhadas com aquilo que Deus está fluindo dentro de você. Temos uma mensagem que não pode ser escondida. Mateus 5, 13 e 16 diz assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder. E essa palavra esconder é uma palavra grega. Olha só, que às vezes a gente já conhece ela. Criptos. Sabe de criptomoeda? Todo mundo sabe o que é cripto, né? É exatamente isso, essa palavra. Esconder. É algo muito precioso que para você achar você tem que garimpar. É ou não é? Mas Deus está falando justamente ao contrário. Você tem um tesouro, você tem uma coisa tão grande que você não pode esconder. Uma cidade edificada, olha só, ele fala, não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Imagina, você constrói uma torre, um arranha-céu em cima da maior montanha. Tem como esconder isso? Tem como esconder? Esse é o Evangelho. Não tem como a gente esconder. Não tem como a gente esconder. Essa palavra criptos significa esconder algo de forma intencional, como quem guarda um tesouro. Mas o Evangelho, ele não foi dado para você para ser guardado. O Evangelho não foi dado
para ser guardado. Jesus não mudou a tua vida, a tua história, o teu casamento, a tua família, a criação dos teus filhos. Jesus não te deu um emprego. Jesus não fez nada, absolutamente nada na nossa vida que seja para a gente guardar. Ele quer que a gente anuncie quem Ele é e o que Ele fez em nossas vidas. A palavra, ela tem que ser proclamada. O evangelho, ele foi dado para a gente para ser proclamado. Uma igreja, ela perde o sabor. Uma igreja perde o sabor e apaga a luz. E já não é mais igreja. Se torna um prédio cheio de pessoas. Se escondermos aquilo que é mais precioso na nossa vida. Nós não fomos chamados para ser sal sem sabor. A Nova Igreja Brasília foi chamada para ser sal que traz sabor. Faz diferença. E as pessoas vão olhar para você e falar: Andréia, cara, você está diferente. Parece que é totalmente diferente daquela Andréia que eu conheci há 10 anos atrás. Hoje você tem um brilho, hoje você tem uma luz, hoje você tem algo diferente. Hoje a gente vê maturidade, hoje a gente vê bênção. Sabe o que é isso? O sal e a luz de Deus nas nossas vidas. Ana, quando eu converso contigo, a minha vida, eu me sinto mais leve. Ana, quando você fala comigo, você ora comigo, eu me sinto algo diferente. Parece que aquela tristeza, aquela angústia, aquele medo, aquela desesperança vai embora. Sabe o que é isso? O sal e a luz, fazendo a diferença na vida das pessoas. Porque nós temos algo muito precioso, que tem que ser espalhado, que tem que ser falado. É impossível ser sal e luz de longe. O chamado é para se misturar com o mundo, sem ser contaminado com ele. Amém? Nós estávamos aqui no Discipulado dos Homens e a gente fez uma aula só sobre isso, sobre o mundo. O que é o mundo, cara? A gente está no mundo, a gente sai daqui a pouco, não é, gente? A gente vai daquela porta para fora, ou vai comer uma pizza, ou vai para casa, ou... É ou não é, gente? E amanhã tem o trabalho, e amanhã tem os afazeres, as tarefas, as entregas, os desafios. Tem os cursos para fazer, tem as provas, e tem a faculdade, e tem tudo isso. E peraí, cara, a gente está no mundo, a gente está... E aí, Jesus sabia disso. João capítulo 17, ele falou algo assim: vocês estão no mundo. Pai, ele falou assim: Pai, eu não quero que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, que o proteja do mal. Saiba de uma coisa, você está no mundo, mas você é totalmente protegido por Deus. Imagine o mundo como um mar, e a gente navega nele, o nosso barco está nele. O problema não é estar navegando nele. O problema é quando a água entra no barco. O problema é quando a água entra no barco. Quando a gente deixa de ser regido, dirigido e orientado pelo Espírito Santo. E a gente começa a ser dirigido e orientado pelos padrões desse mundo. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Para falar, olha só, cara, eu posso pensar um pouquinho diferente em relação a essa parte da sua vida. Eu posso pensar um pouquinho diferente, porque a minha vida, ela não é regida por aquilo que está ao meu redor. Mas eu posso te provar que Deus, ele pode fazer aquilo que ninguém pode fazer para restaurar o teu casamento. Eu creio que Deus, ele pode fazer algo que ninguém pode fazer para restaurar a sua vida, para abençoar a sua mente, para abençoar o seu coração, para te dar uma direção. E a gente pode ler muitos livros e são muitos bons. A gente tem muito insights quando a gente lê livros. Mas a melhor coisa é ter relacionamento com o Espírito Santo.
Espírito Santo, ele fala para nós, para a gente o tempo todo, aquilo que ele quer fazer conosco. A presença da igreja é que deve mudar o ambiente e não se adaptar a ele. Olha só, gente, eu quero que você preste atenção nisso. O Salmo 84 fala exatamente isso. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei a tua presença. Eu encontrei os teus altares. Eu encontrei a tua presença. E lá no meio, logo depois disso, ele fala: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos Deus o cobre desde a primeira chuva. São pessoas que transformam o ambiente. São pessoas que transformam os locais onde estão. Há pouco tempo, lá no meu trabalho, eu vou dar testemunho meu mesmo, que eu vivo as minhas experiências, então eu vou falar daquilo que eu vivo. E eu quero que você fale daquilo que você vive, das experiências que Deus tem com você. E eu estava no meu trabalho e quando eu cheguei lá, estava, meu irmão, panela voando. Vocês entenderam? Não literalmente. E estava ok, eu vi assim o ambiente. E meu Deus, o negócio está pegando aqui. Eu não sei o que aconteceu antes de eu chegar. Parece que teve um arranca-rabo, não sei lá o que e tal, a parada lá, uma confusão. E eu cheguei e as pessoas, cara, o negócio ficou muito bom não, mano. Eu cheguei trabalhando, a primeira coisa que eu fiz: Senhor, eu creio que onde eu chego pode ser um vale árido, mas você vai fazer dele um manancial. E eu comecei a profetizar, comecei a declarar: Senhor, me usa aqui. E teve uma reunião e começou o negócio todo. E sabe o que o Espírito Santo veio ao meu coração? Fale da Bíblia, sem eles saberem. Aí eu, como é que eu vou fazer isso, pai? Dá essa estratégia aí. Ele, o que a gente pode fazer para melhorar o nosso clima corporativo? O que a gente precisa fazer para a gente melhorar o nosso ambiente de trabalho? E eu, sem pestanejar, me mandei. Olha só, gente, existe algo, uma palavra que é linda, que ela vai reger a nossa vida, o nosso ambiente de trabalho. E tudo que a gente faz é a palavra consideração. Quando a gente entende essa palavra, a gente entende que existe uma pessoa que está trabalhando com a gente, mas que ela é muito mais do que aquele processo, do que aquela entrega, do que aquela demanda que ela está fazendo. Ela é uma pessoa que tem uma família, que tem filhos, que tem os seus problemas. E todos nós temos esses problemas. Mas a gente tem que considerar uns aos outros. Hebreus, capítulo 10, versículo 24. Consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A boa obra, o trabalho, a servitude, o serviço na igreja, ela parte de um princípio que a gente tem que se considerar uns aos outros. Amém, gente? E isso está faltando no mundo. E a gente entra com um pensamento que só Deus traz. E aí a galera daquele dia para frente olha só, não é porque o Tom falou não, mas ó, gente, a palavra de ordem é consideração. E aí outro, não foi como o Tom falou naquele dia, ó, a gente tem que se considerar. E gente, o clima começou a ficar melhor. E as coisas começaram a ficar melhores. E as palavras ficaram mais brandas. O povo ficou mais respeitoso. E o povo está ficando mais educado. Que milagre, gente. Que milagre. Porque a galera carrega todos os seus males, todos os seus traumas, todas as suas decepções, tudo aquilo que elas carregam e vão levar e vai estourar em algum canto. Mas Deus te chamou para falar: existe uma palavra, um pensamento que pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Amém, gente? Deus te chamou para ser assim, ser luz, ser sal, aonde quer que você esteja. Uma igreja evangelisticamente potente. Sabe que na semana passada, eu não falei nem com a minha esposa. De vez em quando tem
um engarrafamento aqui no sábado. Não sei se é aquela hora ali, mais ou menos do shopping, ali, 4 horas da tarde. Gente, dá um engarrafamento aqui na frente da igreja. E eu olhei assim, eu falei, rapaz, que campo maravilhoso. Aí eu pensei, imagina, colocando a galera da música, colocando o som lá fora, sabe, ali na frente da igreja, colocando a Gabi para cantar, a Débora, olha só, imagina, divisão de vozes, sabe, aquela coisa toda, e a galera ali passando no engarrafamento, eles vão passar até devagar, mais devagar. É ou não é, gente? Mas nós não podemos ficar calados. Nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Dei spoiler do versículo que eu vou falar depois. Cada filho de Deus carrega uma chama que deve incendiar as outras pessoas. Tem que queimar, gente. Tem que queimar na nossa vida o chamado, a salvação que nós temos, o preço que Jesus pagou lá na cruz. Isso Ele fez por nós, e isso tem que aquecer o nosso coração. É uma chama que arde dentro de nós, e a gente tem que incendiar todo mundo que está ao nosso redor. Amém, gente? Deus te chamou para incendiar. Eu vou contar, aproveitando que a Tereza está aqui. A Tereza, ela, para quem não sabe, ela é uma pessoa maravilhosa, cuidou da nossa família durante tanto tempo. Tenho saudade, Tereza, das nossas conversas, sabe, pra gente, quantas coisas, né? Era, não é, Tereza? Imagina toda segunda-feira como é que era depois do culto, né? A gente lá falando de Deus, falando das coisas de Deus. E a Tereza, ela é enfermeira, e há pouco tempo ela chegou para mim no final do culto, ainda na sobreloja, e ela falou assim: pastor, tem uma criança que eu atendi ela no outro hospital. Não foi isso, Tereza? No outro hospital. E Deus me mandou para um outro hospital. E depois que ela estava nesse outro hospital, essa criança também veio para Tereza continuar o tratamento espiritual. E ela chegou, pastor, ora. Como é que era o nome dela, Tereza? Amanda. Ela falou: pastor, ora pela Amanda. Amanda, ela está desenganada pelos médicos. Ela teve uma doença, então ela está totalmente paralisada. Ela não mexe mais os pés, ela não mexe mais as mãos, ela não fala, ela está vegetando, e é uma menina tão linda. E ela me mostrou a foto da Amanda antes, e eu, meu Deus, o meu coração encheu de amor por aquela criança, por aquela menina. E eu falei: Tereza, eu vou orar, Tereza, e a gente vai orar, mas você vai fazer o seguinte, Tereza, enquanto você estiver lá cuidando dela, começa a profetizar cura sobre a vida dela. Vai fazendo massagem nos pés, declarando: Amanda, você é curada. Começa a fazer massagem nas pernas e começa: Amanda, você é curada. Começa a dar o remédio para ela, a injeção ali, começa a falar: Amanda, você é curada, você é abençoada. E durante semanas a Tereza foi fazendo isso, orando pela Amanda, profetizando sobre a vida da Amanda. E num determinado dia ela chega para mim: pastor, está lá um negócio que ninguém imaginava acontecer, porque é sobrenatural. A Amanda começou a mexer o pé. E foi só um pouquinho. E daqui a pouco a Amanda começou a mexer um pouquinho da mão. E daqui a pouco a médica falava e ela virava os olhos. E Deus começou a transformar e trazer cura sobre a vida da Amanda. E chegou um dia que a Tereza chegou para mim e falou assim: pastor, a Amanda vai ter alta. Se depois você quiser os detalhes, fala com a Tereza, que ela vai te contar os mínimos detalhes do poder do Espírito Santo sobre a vida daquela criança, daquela menina. E é justamente isso que Deus nos chamou. E eu quero convidar você, independente da profissão que você tenha, motoristas, funcionários públicos, enfermeiros, médicos, psicólogos, advogados, militares, para começarmos a profetizar e proclamar aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Professoras, orando, ministrando,
declarando, proclamando as maravilhas, as virtudes, o amor, a salvação daquele que nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Primeira Pedro 2, capítulo 9, vós, porém, são geração eleita. Que coisa linda, né, gente? Sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas isso tudo tem uma finalidade. A fim. Aqui a fim. Você é geração eleita. Você é sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nada pode te tocar porque você pertence a Ele. E tudo isso que é tão maravilhoso na nossa vida tem uma finalidade. A finalidade, a fim é o quê? Proclamar as virtudes, as maravilhas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente cumpre isso quando a gente começa a proclamar aquilo que Ele fez nas nossas vidas, como Ele é maravilhoso, como Ele pode mudar, como Ele pode transformar, como Ele pode curar, como Ele pode mudar a tua história. Mas entra ano e sai ano e minha vida não muda, entra ano e sai ano e minha vida não muda. Toda hora quando eu coloco minha mão dá errado, eu já perdi família, os meus filhos não querem saber de mim, meu casamento já está destruído e eu não sei mais o que fazer. A resposta vai estar com você. E você vai falar, olha só, nada nesse mundo pode mudar a tua história. O único que pode mudar a tua história, como mudou a história de muitas pessoas, a partir da minha, é Jesus Cristo. E Ele pode mudar agora. Aleluia. Ele nos chamou para isso. Ele não te chamou para assistir. Ele te chamou para participar. Ele te chamou nessa noite para mover algo em você. Para mudar algo em você. Eu falo que essa é a mensagem mais importante que eu preguei nesse ano. Mais importante. É o que traz o significado para nossas reuniões. É que traz o significado de ser igreja. É o que traz significado para a gente se gastar e estar aqui na terça-feira falando com os homens. Na terça-feira falando com as mulheres. Para a gente estar nos grupos de conexão. Para a gente, meu irmão, se você não participa de um grupo de conexão, algo tem que mudar na tua mente. Algo tem que mudar na tua mente. Eu não sei qual é o tipo de trauma, não sei qual é o tipo de história que você carrega, mas Deus, Ele te chamou para você fazer algo maravilhoso nas casas, nos lares. É algo que Ele nos quer. É algo que importa para a gente, para Ele. Ele quer que você se mova. Ele quer que você participe do mover que Ele tem. Gente, isso é tão maravilhoso que a palavra fala que lá na igreja primitiva eles eram cheios do Espírito Santo. E o alimento era partido de casa em casa. E eles tinham a alegria e comunhão de estarem juntos. No meio dessa comunidade, no meio desses grupos de conexão, onde eles recebiam as refeições com singeleza, pureza e alegria, porque estavam reunidos nas casas falando de Jesus. A gente se reúne para tanta coisa, a melhor coisa é se reunir na tua casa para falar de Jesus. E nesse contexto, nessa comunidade, nesses grupos de conexão, você vê Deus levantando homens, e um deles foi Estevão. A palavra fala que ele era um diácono. A palavra diácono é serviço. Ele era aquele que levava o pão, a cesta básica de casa em casa. Mas não era somente levar a cesta básica. Ele levava a cesta básica e profetizava, pregava, curava, transformava. E o Espírito do Senhor estava sobre ele.
era cheio do poder do Espírito Santo. Por quê? Porque quando a comunidade entende isso, Deus começa a se mover. E as pessoas vão vir de longe. Cidade Ocidental, Lusiânia, São Sebastião, Sobradinho, setor de Mansões, Planaltina, Águas Lindas de Goiás, porque eles vão, o que está acontecendo naquele povo? Que parada é aquela que está acontecendo? Porque tem uma chama, tem um poder sendo estabelecido, amém, gente? E é isso que acontece. E Deus está te chamando e falando para você individualmente nessa noite. Não dá para esconder mais. Não dá para ficar calado mais. Ele nos chamou, Ele nos comissionou para isso. A igreja, quando é cheia do Espírito Santo, ela não é passiva, é poderosa. Ela não espera o mover acontecer, ela se torna um mover. Ela se torna um mover. Não espere o mover acontecer. Você se torna o mover de Deus. Quem sentar perto de você aí vai ser abençoado, vai ser transformado, vai ser edificado. Porque você tem algo dentro de você que você não consegue ficar calado. E você vai pegar na mão do seu irmão e falar: Deus está contigo. Deus vai te fortalecer. Deus vai te fazer grande, Deus vai abençoar a sua vida, independente das circunstâncias. Elas podem ser grandes, e de repente você olha e fala: eu não tenho jeito, eu não tenho como fazer e tal, mas é isso mesmo. Quando a gente se sente assim, aí é que Deus move, aí é que Ele vai na tua frente. Quem é cheio do Espírito não vive na arquibancada do reino, ele está no campo da missão. Fala para o teu irmão com todo amor e carinho. Eu sei que eu gritei muito hoje. Fala para ele assim agora baixinho: sai da arquibancada, meu irmão. Sai, pode falar, sai. Deus tem chamado e falou muito ao meu coração. Eu orei muito essa semana, gente, indo para o trabalho. Minha filha está indo comigo todo dia, e às vezes eu fico calado. E a gente vai calado, mas naquele momento eu estou orando, sabe? E eu estou orando e eu estou falando: Deus, faz o teu mover, é o teu mover. Não é por força, não é por violência, não é por uma estratégia ou outra estratégia, mas é pelo mover do Teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, um direcionamento e um despertar sobre a vida da igreja, para que a gente cumpra a finalidade de ser nação santa, para que a gente cumpra a finalidade de ser povo adquirido, sacerdócio real. E a gente quer proclamar as Tuas virtudes. A gente quer proclamar. Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Atos 4, 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Qual é o reflexo quando a gente é cheio do Espírito Santo? Anunciar com ousadia a palavra de Deus. Com ousadia a palavra de Deus. 1 Coríntios 2, capítulo 4, versículo 5. A minha palavra e a minha pregação, diz o apóstolo Paulo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. E eu tô correndo de debate teológico, porque enquanto a galera fica aí nos podcasts da vida, debatendo aí um umbigo de Adão,
Se é, se não é, se é o quê. Enquanto as pessoas estão debatendo isso, existe uma pessoa que nunca ouviu uma canção, que nunca ouviu uma palavra, que nunca recebeu uma oração. Deus nos chamou para levar o evangelho dele. Deus te chamou, te comissionou para que você seja sal, luz, bênção, aonde quer que você esteja. E o apóstolo Paulo fala isso. A minha palavra e a minha pregação, a minha mensagem, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus, meu irmão. Isso aqui é o que o apóstolo Paulo estava falando, como era a vida dele. Como ele pregava o evangelho. Ele falou, eu que sou muito estudado, eu que fiz muitas coisas, mas quando eu apresentei o evangelho de você para vocês, eu não procurei trazer palavras de impacto, eu não procurei trazer teorias e mais teorias. O que eu procurei trazer para vocês foi o poder do Espírito Santo agindo no meio de vocês, trazendo transformação. Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está ansioso por uma igreja evangelisticamente potente. Os campos estão brancos mesmo. Cada cadeira vazia dessa aqui nessa noite é responsabilidade sua. Não é minha, somente. Não é da galera da música. A galera vai encher a igreja quando a música ficar melhor. Eu acho que a galera mandou muito bem hoje aqui. A gente vai encher a igreja quando de repente a gente fazer o tal e não sei lá o quê, porque a outra igreja... Não, meu irmão. A igreja vai encher quando você entender isso. Que essa cadeira aí é responsabilidade sua. É responsabilidade minha. E às vezes a gente não pega um WhatsApp. A gente manda figurinha. A gente manda mensagem. Até pensamento do dia. Até aquelas mensagens, sabe aquelas figurinhas de flor? Sabe qual é? Essa é uma benção, né, gente? Geralmente é a avó que manda, né? Aquelas figurinhas de flor, o pensamento do dia. E a gente não pega o WhatsApp para convidar, cara, vamos comigo na igreja? Deus tem uma palavra para você. Deus tem algo lindo para você. Deus vai fazer a diferença na sua vida. Vem comigo, meu irmão. Precisa, eu vou te pegar em casa. Porque isso é amor. Isso é amor. E Deus quer que nós sejamos uma igreja amorosa, cheia do Espírito Santo. O mundo está cansado de religião, cara. Está cansado de religião. Eu estou cansado de religião, meu irmão. Eu não aguento mais religiosidade. Agradeço tanto a Deus, por Deus por ter nos colocado num solo que é maravilhoso, um solo da graça, amém, gente? E a gente tem que trazer pessoas para esse solo. A religião está detonando, arrebentando, destruindo, massacrando, triturando pessoas, mentes, corações, famílias. E o mundo está cansado disso. E Deus nos chamou para verdadeiramente fazer a diferença na vida das pessoas. O mundo anseia por filhos maduros, ousados, amorosos, cheios da verdade e cheios do poder do Espírito Santo. É isso que o mundo está procurando, é isso que o mundo aguarda, a manifestação da tua vida. Com autoridade, com amor, com sabedoria. É ou não é? Deus, como é que eu vou falar da Bíblia sem falar da Bíblia? Deus, como é que eu vou falar algo de ti no meio dessa situação? E Jesus falou, não se preocupe com as palavras.
eu vou colocar as palavras na sua boca. Eu almoço com 2 colegas, quase sempre. E não adianta. No final sempre é alguma coisa de Deus. A gente pode falar de política, pode falar de futebol, pode falar de qualquer coisa. No final, sempre termina falando de Deus. E a gente estava atrasado, a gente tinha uma reunião, e eu preocupado, e eu falei, cara, vamos embora que a gente tem que voltar. E o outro colega falou assim, não, cara, não. Pô, fica mais um pouquinho, cara. Fica mais um pouquinho. Continua a falar, cara. Continua a falar. E em outro almoço eu cheguei e falei assim para ele, pô, cara, desculpa, cara. Toda vez eu falo desse assunto, né, cara? Aí ele, cara, não peça desculpa por isso não, porque o que você tem falado tem transformado as nossas vidas. Você entende, gente? E Deus, Ele quer que a gente pregue aquilo que está cheio no nosso coração. Não adianta. A gente tem que falar aquilo que está cheio no nosso coração. Quando a gente está cheio de amor, cheio de paz, cheio de alegria, é isso que vai transbordar na nossa vida. E tudo isso que eu falei é independente das circunstâncias. Amém, gente? Caramba, mas eu estou em paz, mesmo estando o quê? Panela voando no trabalho. Eu tenho uma alegria, mesmo quando tudo ao meu redor era para me entristecer. Mas eu não ando de acordo com aquilo que eu vejo, eu ando de acordo com aquilo que eu creio. E Deus não está te chamando, aí tu fala para outra pessoa, Deus não está te chamando para que o exterior conduza e governe a sua vida. Nós devemos ser conduzidos e governados por aquilo que está dentro de nós. E isso vai fazer a diferença. Isso vai fazer a diferença. E para terminar, gente, 1 Coríntios, capítulo 9. Vocês são demais. Gente, vocês são uma bênção, viu, gente? Eu sei que o ar não foi de todos, né? Alguns. Ô, Felipe, domingo que vem vamos ensaiar. Amém. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. A galera da música já pode subir. Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, cara. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim se não pregar o evangelho. A igreja foi salva para pregar a salvação. A igreja foi redimida para redimir. As experiências que Deus tem contigo é para que as pessoas possam ser abençoadas. Sabe o que significa a palavra testemunho? Existe um significado muito profundo nisso. Significa Deus pode fazer outra vez. Assim como Ele fez comigo, Ele também pode fazer com você. E eu quero fazer algo lindo com você, propor algo lindo para você nessa semana. Ore por 3 pessoas que você conhece, que ainda não conhecem Jesus. Ore com amor. Porque a parada é urgente. Ore com amor pela vida deles. Ame a vida deles. Com todo o amor que tem no teu coração, ore pela vida deles. É interessante que existe uma corrente, vários pensamentos, que falam que há o dom de cura, o dom de maravilhas, e as curas acontecem quando a gente ora pela pessoa como se fosse para nós mesmos. Quando você se coloca no lugar daquela pessoa que ainda não conheceu Jesus e está precisando daquilo que você tem, com amor no teu coração, saiba de uma coisa: a salvação vai bater no coração deles. Coloque isso de toda forma do teu coração.
Compartilhe um dos teus testemunhos com alguém nos próximos 7 dias. Compartilhe o que Deus fez na tua vida. Quem já teve livramentos, levanta a mão aí. Quem já foi curado, levanta a mão aí. Quem já viveu milagres, levanta a mão aí. Compartilha isso. Compartilha isso, pelo menos com uma pessoa. Uma pessoa essa semana. O que Deus fez na tua vida. O que Ele é para você. Se envolva no evangelismo da igreja. Se envolva nas ações que nós vamos fazer a partir desse domingo aqui nesse lugar. A finalidade é para que as pessoas sejam impactadas por aquilo que você carrega. Seja um sorriso, seja um abraço. Que ao entregarmos uma cesta básica não seja somente o alimento, mas que seja o teu abraço, que seja o mover de Deus na tua vida, que seja a palavra de fortalecimento que vai sair do seu coração. Nós não fomos salvos para sermos espectadores, mas participantes do mover. Vamos ficar de pé. Declare comigo: nós somos a luz desse mundo. Declare: nós somos o sal da terra. Declare: nós somos a voz do reino. Deus, Ele te chamou, Ele te comissionou. E Ele te levanta nessa noite com ousadia, cheios do Espírito Santo. Eu declaro o nome de Jesus para cada mente e coração, porque eu sei que a paz em sua presença. Declaro Jesus. Declare: eu declaro o nome de Jesus. Até todo vício se quebrar. Nele a liberdade e a esperança. Nele a liberdade e esperança. Declaro Jesus. Só a igreja declare: seu nome é poder, é vida em mim. Quebra prisões e brilha nas trevas. Queima. O evangelho está queimando em você. Então levante a sua voz bem forte e declare: eu declaro o nome de Jesus. Até a ansiedade ouvir. Até a ansiedade ouvir. Toda vez que a alma está aflita, que você declara: declaro Jesus. Declare bem forte o seu nome. Seu nome é poder. Seu nome é cura. É vida em mim.
coisa linda. Do alto da montanha, nas ruas, sobre minha família. Bem forte, declare no alto das montanhas. Do alto da montanha, ao mais profundo, aonde você estiver, as ruas da cidade, você vai declarar o quê? Outro nome igual. Sobre minha família, declaro o santo nome, Jesus. Mais uma vez, do alto da montanha, declare. Do alto da montanha, ao mais profundo, nas ruas da cidade. Vamos declarar outro nome igual. Sobre minha família, declaro o santo nome, Jesus. Seu nome é poder, seu nome é cura, é vida em mim. Quebra prisões e brilha nas trevas, queima em mim. Seu nome é poder, seu nome é cura, é vida em mim. Quebra prisões e brilha nas trevas, queima em mim. Canta comigo. Do alto da montanha, Ruas da cidade, outro nome igual. declare sobre minha cidade. Sobre minha cidade, declaro o santo nome, Jesus. do alto da montanha. Do alto da montanha, ao mais profundo mar, nas ruas da cidade, outro nome igual. Sobre o meu país, sobre o meu país, declaro o santo nome, Jesus. Coloque sua mão no coração agora. Aleluia. Gente, eu estou sentindo a presença.